Minha irmã, com quem eu cortei completamente o contato e não falo há 3 anos, acabou de me mandar uma mensagem querendo me ver de novo. Não sei o que fazer ou como responder. Minha irmã tem 25 anos, sou um homem de 22 anos. Há 3 anos cortamos completamente o contato e nunca mais nos falamos. Tivemos uma discussão muito intensa e seguimos caminhos completamente diferentes. Eu sempre pensei que provavelmente nunca mais haveria ou falaria com ela. Ambos tivemos uma infância bastante difícil, nossos pais foram cruéis conosco, nunca foi bom. Eu sempre saía perdendo, apanhava, havia violência, sabe como é. Quando ela cresceu o suficiente para sair de casa, ela saiu e me deixou com eles. As coisas pioraram muito para mim, mas eventualmente, quando completei 18 anos e fui para a faculdade, depois de muita pressão dela, acabei saindo também. Moramos juntos por 1 ano, e foi quando os problemas começaram. Era tudo por causa das dificuldades financeiras, e os problemas monetários causavam um ressentimento constante. Basicamente, o acordo era que pagaríamos meio a meio, mas como eu me dedicava tanto aos meus estudos e mal tinha tempo para um emprego além disso, achei mais difícil pagar minha parte do dinheiro do que para ela. Acabei não conseguindo acompanhar e ela assumiu mais a responsabilidade financeira, enquanto eu me esforçava para acompanhar. Isso levou a muitas discussões entre nós. Comecei a fazer trabalhos noturnos, o que significava que dormia muito durante o dia, e ela começou a me acusar de ser preguiçoso. Às vezes, ela até me acusava de esconder dinheiro ou mentir sobre quanto eu ganhava, tentando esconder isso dela, o que era muito doloroso para mim ouvir. A gota d'água foi quando um dos amigos dela perdeu dinheiro perto de nós, e minha irmã me acusou de tê-lo roubado. As coisas ficaram muito violentas, perdi toda a esperança e confiança nela porque não conseguia acreditar que ela faria uma acusação dessas contra mim. Terminou muito mal e eu me mudei. Desde então, tenho morado com um amigo como colega de quarto. Eu tinha cerca de 19 anos naquela época, troquei de colegas de quarto algumas vezes, mas tenho um círculo de amigos próximos. Não falei com minha irmã desde aquele dia. Nem um pouquinho, isso foi há 3 anos. Às vezes recebo mensagens dos meus pais e falo com eles muito brevemente, mas também não converso muito com eles. Tenho vivido minha própria vida desde então e praticamente evitei toda a minha família. Foi assim durante 3 anos, e aos poucos superei muitos desafios e reconstruí minha vida com muito esforço. Então, hoje recebi uma mensagem da minha irmã do nada. Ela me enviou pelo Facebook, meu perfil não é difícil de encontrar. Eu nunca bloqueei no Facebook, mas simplesmente ignorei completamente a conta dela e nunca lhe enviei mensagens, exceto por ocasionalmente olhar o perfil dela. Não vou digitar a mensagem completa que ela enviou, pois era muito longa e havia partes muito sensíveis e emocionais que eu não me sentiria confortável em tornar públicas, mas essencialmente algumas coisas que ela disse foram: tenho pensado muito em você recentemente, sinto muito a sua falta e te amo muito, sinto muito pela maneira como tudo aconteceu, você não merecia, eu deveria ter acreditado em você, espero que você possa me perdoar e me dar uma nova chance. Foi uma mensagem realmente longa e pude sentir que ela colocou muita emoção e sinceridade nela, e sou um tanto apologética, mas com vontade de deixar o passado para trás. Ela disse que queria se encontrar comigo novamente e ver como tenho passado. Ainda não respondi. Tudo isso me pegou completamente de surpresa. Tentei manter minha família fora dos meus pensamentos por 3 anos enquanto construía a minha vida até agora, e isso foi completamente inesperado. Tive que conter mais de algumas lágrimas, mas agora estou novamente calmo, porém não sei o que fazer. Embora eu tenha tentado seguir em frente, isso não significa que esqueci ou perdoei o que aconteceu. A forma como ela me acusou de roubo e como tudo foi cruel. Naquela época havia muito ódio. Mas agora, depois de 3 anos, ela entra em contato comigo? Depois de 3 anos, ela quer recomeçar e fingir que nada aconteceu, deixar tudo no passado? O que diabos poderia motivá-la a fazer isso? Eu tenho minha vida, ela tem a dela. O que diabos a faria tentar trazer tudo isso de volta às nossas vidas depois de 3 anos? Não sei o que fazer, ainda não respondi. Eu poderia simplesmente ignorar completamente a mensagem. Se eu responder, suponho que ela queira se encontrar e construir um novo relacionamento e tudo mais. Sinceramente, não preciso dela na minha vida e estou indo bem sozinho. Não faço ideia do que poderia motivá-la a fazer isso e não sei como responder. Por favor, me ajude. O que devo fazer? A atualização.
Bem, eu ia deixar isso para escrever em alguns dias, mas agora tenho tempo, então vou fazer isso. Agradeço a todos que deram conselhos e encorajamento de apoio. Parte de mim não consegue acreditar que isso está acontecendo, tudo parece tão surreal como um sonho, mas estou feliz que tenha acontecido. Depois de receber a mensagem da minha irmã, eu quis responder a ela. Não sou bom em expressar meus sentimentos em palavras, e digitei uma longa resposta. Tentei colocar todos os meus pensamentos e sentimentos nela, mas li estava tão confuso e sem sentido, e partes dela eram constrangedoras de ler. Apaguei tudo e escrevi outra mensagem. Queria transmitir com precisão meus sentimentos, mas sem parecer acusatório, rude ou algo assim. Basicamente, passei os últimos 3 anos reconstruindo minha vida. Eu havia construído um muro ao meu redor, separando-me da minha família e de tudo o que aconteceu. Acho que tinha medo de atravessar aquele muro novamente. Apaguei a mensagem novamente e passei horas tentando responder, mas acho que pensei demais nisso e acabei nem respondendo. Deixei como estava. Ignorei tudo, fingi que não aconteceu, parte de mim esperava que ela não enviasse outra mensagem e que isso fosse o fim. No entanto, à noite, recebi outra mensagem dela. Ela deve ter sabido que vi sua mensagem e não respondi. A mensagem dela foi curta, apenas dizia: entendo se você não quiser entrar em contato comigo ou ter qualquer relação comigo novamente. Mas saiba que você tem uma irmã por aí e ela te ama. Senti tanta culpa ao ler isso, chorei quase instantaneamente. Queria não ter ignorado sua primeira mensagem, queria ter enviado apenas uma resposta. Devo ter chorado alto, porque meu amigo, o cara com quem moro, entrou e começou a perguntar o que estava errado. No começo, eu disse que não era nada, mas ele foi realmente prestativo e me abri sobre o que aconteceu e como fui contatado pela minha irmã. Ele meio que sabe sobre o meu passado com minha família, então ele foi muito solidário. Ele me encorajou e disse que eu deveria estar receptivo a ela e entrar em contato com ela. Eu disse a ele que queria fazer isso, mas não sabia o que dizer ou como dizer. Ele disse que não importa e para escrever o que eu quisesse, não precisava ser perfeito. Enviei uma mensagem de volta para ela, tudo o que disse foi: eu também sinto sua falta. Ela respondeu e começamos a conversar a partir daí. Eu estava muito apreensivo e fiz um esforço específico para não mencionar o que aconteceu há 3 anos. Concordei em encontrar com ela. Ela tem a própria casa agora, que aluga, parece estar se saindo muito bem sozinha. Ela disse que entenderia se eu não estivesse pronto para vê-la tão repentinamente depois de tanto tempo, mas eu disse a ela que queria. Expliquei ao meu amigo que eu ia visitar minha irmã pela primeira vez em 3 anos. Eu estava muito emocionado e um pouco instável, mas ele foi muito compreensivo. Ele me disse para levar o tempo que eu precisasse, e ele me ligaria mais tarde para se certificar de que tudo estava bem. Agradeci a ele por toda a sua imensa ajuda e apoio. Encontrar minha irmã pela primeira vez depois de todos esses anos, não consigo nem descrever, o que senti quando ela abriu a porta. Eu chorei, ela chorou, ela me abraçou por um tempo. Eu pensei que me sentiria desconfortável, pensei que me sentiria assustado ou nervoso, pensei que sentiria raiva ou medo, mas nada disso aconteceu. Eu quase senti como se estivesse voltando para um lar que havia abandonado. Conversamos sobre tudo, inclusive sobre o que aconteceu há 3 anos, mas ainda não falamos muito sobre aquilo e não apontamos dedos. Ela parece estar muito bem em sua vida, capaz de alugar uma casa inteira sozinha. Com 25 anos, isso é incrível. Aparentemente, ela ainda mantém contato com nossos pais com muito mais frequência e regularidade do que eu. Ela me perguntou como eu estava e disse que parecia que eu estava indo bem. Ela me ofereceu qualquer dinheiro ou assistência financeira de que eu precisasse, eu disse que não, mas ela continuou insistindo. Ela me disse que eu sou seu irmãozinho e, como sua irmã mais velha, sente que tem o dever de cuidar de mim, e ela sente que não tem feito isso tão bem. Acho que ela se sente culpada pelo que aconteceu e essa é a forma dela de consertar as coisas. Liguei para meu amigo e disse a ele que as coisas estavam bem, acabei passando a noite na casa dela. Estou aqui agora digitando isso. Como disse, ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu. A emoção é avassaladora, sinto como se minha cabeça estivesse girando. Honestamente, parece meio um sonho, mas isso acabou sendo muito melhor do que eu esperava. É como um milagre que surgiu do nada. Acho que vou ver o que acontece daqui para frente. Minha namorada tentou me incriminar quando a polícia revistou minha casa.
Primeiro, gostaria de começar com um pouco de contexto. Minha namorada e eu estamos em um relacionamento há pouco mais de um ano. Ela fica na minha casa cerca de 75% do tempo. Não tivemos grandes problemas até este ponto. No sábado à noite, estávamos assistindo TV na sala de estar e, de repente, ouvimos batidas fortes e gritos na porta da frente. Minha reação imediata foi chamar a polícia, mas depois de olhar pelas cortinas, descobri que era a polícia. Neste ponto, fiquei extremamente confuso. Eu não vendo, fabrico ou uso drogas. Não tenho armas de fogo em casa. Não faço nada ilegal online, nem mesmo faço download de Game of Thrones. Eu não tinha ideia do motivo pelo qual eles poderiam ter motivo para bater na minha porta em um sábado à noite. Abri a porta e eles imediatamente pediram permissão para fazer uma busca no local. Perguntei por que eles achavam que isso era necessário e eles não responderam. Por sua vez, recusei a dar permissão. Minha namorada repetidamente disse que eu deveria cooperar. Eu disse não e disse a eles para me mostrarem um mandado se quisessem entrar na casa. Eles então me informaram que tinham causa provável e estavam procurando no meu lugar, independentemente do que eu pensasse sobre a situação, e que o pedido era apenas uma formalidade. A primeira coisa que eles fizeram depois de entrar na minha casa foi nos separar, minha namorada e eu, e começaram a nos interrogar. Continuei exigindo que me mostrassem um mandado, mas aparentemente mandados nem existem mais, porque causa provável pode ser qualquer coisa quando sua polícia local é atrasada e péssimo o suficiente. Recusei-me a responder a qualquer pergunta. Disse a eles que queria um advogado se estivesse sob prisão. Repeti que não consentia em qualquer busca da minha propriedade e perguntei repetidamente qual era a causa provável deles, que não havia nada claramente visível, obrigado, Breaking Bad, e que eles não tinham o direito de violar minha privacidade. Minha namorada, por outro lado, falou muito. Não ouvi muito, porque ela estava no quarto ao lado, mas ouvi ela dizer isso. Vocês deveriam verificar o galpão do quintal. Eu nunca estive lá antes e não posso dizer o que tem lá. Na época, só conseguia pensar o que diabos ela está fazendo? Bem, a polícia verificou o galpão e não encontrou nada. Novamente, não sou um criminoso, e, depois de 1 hora e centenas de perguntas, foram embora. Nesse ponto, perguntei por que diabos ela tentaria ajudá-los a encontrar atividade criminosa na minha casa, e ela só conseguiu responder que entrou em pânico e não sabia o que fazer. Não preciso de conselhos legais. Minha mãe é assistente jurídica e conhece muitos bons advogados. Ela está furiosa com a conduta policial e nem sabe o que minha namorada disse a eles ainda. Estou extremamente irritado com minha namorada por dizer algo tão incrivelmente estúpido, mas tudo o que ela pode me responder, entrei em pânico e não sabia o que fazer. O que eu preciso, mais do que qualquer coisa, é de outra perspectiva sobre por que uma pessoa jogaria seu parceiro debaixo do ônibus assim. Isso parece algo que pode ser superado ou é apenas um grande sinal vermelho? Olá pessoal! Devido a questões legais e outras obrigações da vida, decidi não atualizar minha postagem inicial até que fosse seguro fazê-lo. Recebi muitas informações e conselhos incrivelmente úteis e por isso sou realmente grato. Vou linkar aquela postagem abaixo, mas, em conformidade com as novas regras, criei uma nova conta para esta atualização. Vou responder a isso com a minha antiga conta apenas para verificar minha identidade. Minha namorada e eu completamos mais um ano. Agora tenho 30 anos e ela tem 25 anos. Isso era mais ou menos o que se esperava. A informação que a polícia recebeu não veio da minha namorada. Isso foi uma bagunça gigantesca. Cerca de um ano antes de conhecer minha atual namorada, eu estava meio que saindo com uma mulher de 35 anos. Nosso relacionamento era principalmente físico, mas ela queria que eu largasse tudo e fosse morar com ela. Praticamente todo mundo que eu conhecia me dizia que havia algo estranho nela, mas eu achava que estavam julgando-a pela idade. Então, numa noite em que brigamos, ela bebeu metade de uma garrafa de conhaque e tive que chamar uma ambulância porque ela estava completamente inconsciente. Depois disso, cortei todo o contato com ela e tive que ignorar suas batidas na minha porta várias vezes. Fui à delegacia cerca de uma semana depois de terem feito uma busca na minha casa para registrar uma queixa formal. Consultei um advogado e ele me aconselhou que seria um bom primeiro passo se eu pretendesse tomar medidas legais. Ao registrar a queixa, tentei obter informações sobre quem me acusou falsamente de um crime que justificasse uma busca sem mandado, mas eles não cederam. Meu advogado me disse isso.
6 meses após a busca, fiquei sabendo por meio de boatos que minha ex-amiga colorida namorada ligou para a polícia informando que eu estava fabricando metanfetamina no porão da minha casa. Só soube disso porque um amigo em comum, com quem ela havia recentemente compartilhado essa informação, deixou escapar. Logo depois, descobri que ela me viu com minha atual namorada em algum lugar e decidiu que eu estava traindo ela quando ainda estávamos juntos, há um ano atrás. Ela se vingou chamando a polícia para mim. Fui à delegacia para fazer um registro contra ela, mas a pessoa na recepção basicamente me expulsou do prédio com risos. Quando consultei meu advogado, ele me disse que era inútil nem mesmo tentar. Talvez com uma delegacia melhor e em uma cidade melhor. Me aconselharam a não processar a polícia. Mais especificamente, meu advogado me disse que eu poderia processar se quisesse, mas se estivesse no lugar dele, ele não faria isso. Quando perguntei por quê, ele disse que normalmente, se você conseguir provar que a busca injustificada foi motivada racialmente por preconceito ou corrupção, poderia, possivelmente, vencer. Mas a incompetência policial geralmente é um motivo fraco. Novamente, talvez contra uma delegacia melhor em uma região menos retrógrada. Minha namorada falou por causa de experiências ruins anteriores. Perdoei minha namorada por falar demais para a polícia. Muitas pessoas na postagem original estavam completamente contra ela, até sugerindo que ela chamou a polícia, e eu entendo o motivo. Algumas pessoas foram além e sugeriram que ela poderia ter plantado provas. Mas outras explicaram que há pessoas que simplesmente ficam paralisadas quando estão diante da polícia. Conhecendo-a, pensei que esse devia ser o caso. Meses após o incidente, minha namorada se sentou comigo e revelou que um policial a molestou quando ela era adolescente durante uma abordagem de rotina no trânsito. Ele decidiu que precisava revistá-la e usou isso como desculpa para abusar dela. Fiquei horrorizado. Antes que você pergunte, sim, ela me deu permissão para postar esse detalhe sinceramente, e quando você ler esta postagem, saiba que te amo muito. Mudamos. Agora moramos em uma cidade maior e, coincidentemente, meus pais também tinham motivos para se mudar para cá. Os pais dela são de outra região do país, mas agora estamos mais perto deles também. Uma última notinha feliz é que vamos nos casar no próximo ano e estamos ambos incrivelmente animados para começar nossas vidas juntos. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.